pelo passarinho, pelo gato que mia e o passarinho que canta. Deixa pra lá, não é problema meu não. Vamos lá, a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1. Estou fugindo de problema, irmão. Colossenses capítulo 1. Estamos falando ainda dos anjos, que eu acho muito importante esse assunto, porque hoje mesmo me chegou algumas perguntas, né? E vamos ver se a gente consegue responder aqui através da mensagem, né? Colossenses 16. 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, quer seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e é para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Senhor, essa é a tua palavra que o Senhor deu a Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, é o meu apóstolo. Paulo é o meu apóstolo. O que Paulo recebeu é o que eu vivo, é o que eu passo. As famílias que dão crédito à tua palavra, Senhor. Eu oro, Deus, para que estas palavras que saírem daqui, sai pela minha boca, mas veio das tuas verdades, que foi dada ao nosso irmão Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo aos gentios. Meu Deus, que essa palavra possa derrubar as fortalezas, sofismas, e que os ouvidos espirituais se abram, se destapem, para que a cera, sabe? Essa cera que bloqueia a entrada da verdade do coração de algumas pessoas, sejam agora totalmente derribadas no nome de Jesus. Eu oro em nome do Senhor, e o povo de Deus que ama Jesus Cristo, que vive pela fé em Deus, diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Esta aqui é a nossa quarta mensagem. Quarta mensagem. Nós começamos segunda-feira passada, avançamos na quarta e avançamos na sexta. E hoje é a quarta mensagem sobre as funções dos anjos. Então eu despedacei bem a palavra função e achei 2, 4, 5 sinônimos da palavra função: trabalho, incumbência, obrigação, missão e serventia. Ou seja, o trabalho dos anjos, a incumbência dos anjos, a obrigação dos anjos, a missão dos anjos, a serventia dos anjos. Então, quando você pensa em função, você não pensa no singular. Você pense que os anjos de Deus, eles têm várias funções. Durante o período da manifestação dos anjos, que até o dia de hoje eles ainda se manifestam de uma maneira espiritual, e eu tenho sido testemunha dessa grande manifestação dos anjos na minha vida de cobertura, sabe, de ir e vir, de ser guardado, a sua entrada e a sua saída é guardado para todo sempre, amém? Então eu já provo disso há mais de 30 anos, que eu provo dessa cobertura angelical dos anjos de Deus, aos quais nós estamos conversando, né? No ministério esta semana, no domingo pela manhã e à noite, nós falamos o anjo de Deus lá em Marcos capítulo 1, versículo 13, que serviu a Jesus, né? Quando ele estava no deserto, diz que o anjo do Senhor apareceu lá no deserto e serviu a Jesus. Nós falamos também lá em Lucas 1, 18 e 19, que o anjo fala a Zacarias. Zacarias era um homem de idade. Zacarias foi o pai de João Batista, era um homem de idade, sua esposa também era uma mulher já de idade, não podia ter filhos, e Deus deu o presente para Zacarias e Isabel. Isabel era a prima de Maria, que foi a incubadora de Jesus Cristo. Então, diz que o anjo, em Lucas 1, 18 e 19, fala com ele.
Nós vimos também que em Mateus 1:20, o José ficou em dúvida porque Maria parece grávida, né? Diz que é do Espírito Santo. Você acha que um homem vai acreditar nessa história? Claro que nunca ia acreditar. Deus teve que mandar o anjo, e o anjo veio e falou a José o que estava dentro do ventre de Maria era obra de Deus. Aí sim, José foi e acreditou naquilo que a sua noiva, né, que na época era noiva, ainda não era casado. Depois que o anjo aparece para ele, fala com ele, e ele vai e se casa com Maria. Depois teve que fugir, que o rei, né, queria matar, mandou caçar eles, caçar o Salvador. Então, nós vimos também Lucas, Mateus, isso. O anjo fala com as mulheres, lá em Mateus 28, 5 e 6, quando as mulheres vão no sepulcro ver Jesus morreu, ele tinha falado que ia ressuscitar, mas você sabe que poucas pessoas acreditam no que Deus fala, né? São pouquíssimas pessoas. Jesus passou o tempo todo, quase 3 anos, falando da sua morte e da sua ressurreição, sua morte e sua ressurreição, sua morte e sua ressurreição. O que aconteceu? No dia que ele morre, todo mundo fala, Nosso Senhor foi embora, perdemos Nosso Senhor já era, acabou. E agora, como vai ser? Cara, ele falou a vida toda que ele ia morrer e ia ressuscitar, e mesmo assim, as pessoas não acreditaram. Maria foi lá, as mulheres foram lá no sepulcro, né? Lá onde ele estava, enterraram o seu corpo, colocaram o seu corpo numa gruta, e lá, quando ela entrou, estava vazio. Aí o anjo falou para ela, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não falou que ia ressuscitar, então ele não está aqui. Então o anjo falou para ela, elas saíram correndo, voltou para falar isso. Ele falou, vai lá e fala com os seus irmãos lá, que Jesus ressuscitou, ele cumpriu aquilo que ele falou. Ele falou que ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Então Maria, as mulheres voltaram para os apóstolos, estavam trancados dentro de um quarto, com medo, né, da perseguição, e disseram, ele ressuscitou. Aí os caras já falaram, ressuscitou nada, e não sei o que, aquela coisa toda de incredulidade, como se manifesta no coração do ser humano, né? A Bíblia fala uma coisa, mas o ser humano quer sempre falar outra coisa. Não é bem assim. Não, é do jeito de Deus ou não é do jeito nenhum. A gente tem que entender esse propósito de Deus. Ou é do jeito que está escrito ou não é de jeito nenhum. Então eu dei uma repassada e eu achei interessante, foi essa passagem que eu li com os irmãos em Isaías 37, Isaías 37, versículo 35, 36 e 37. Olha o que diz. Isaías 37 é o capítulo, o versículo é 35, 36 e 37. Diz assim, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo, Davi. 36, isso aí está em Isaías 37, 36 agora. Então saiu, Deus falou que ia defender a cidade. Deus não falou que ia me levantar um exército de gente para defender a cidade. Ele falou, eu vou defender essa cidade. Eu vou defender. O que Deus fez? Olha aqui, Então saiu o anjo do Senhor. Então Deus mandou um anjo para defender a cidade. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, no arraial, ou seja, foi lá no arraial dos assírios, e já estavam preparados para atacar o Israel, né? Jerusalém, estavam preparados para atacar Jerusalém, para prender, para escravizar, né? Que a sensação do maligno é escravizar o outro, né? Sempre o maligno tem esse desejo no coração de escravizar. Todo líder
que leva julgo para as pessoas é um maligno, porque ele quer escravizar, porque ele sabe que o escravo ele não tem poder de pensar, sabe? Então eu sempre digo assim, irmão, que maravilha que Cristo nos libertou, ele nos deu o direito de pensar, de decidir se eu quero errar, se eu quero acertar. Eu não sou mais escravo, eu fumei maconha durante 9 anos, 9, poderia estar fumando até hoje, mas eu recebi a libertação da palavra na minha vida e eu decidi não pôr mais maconha na minha boca. Decidi não pôr mais maconha na minha boca, sabe por quê? Porque eu tenho poder agora de decidir a minha vida. A mim foi me dado. Eu tenho o poder de decidir que eu vou ser pobre pro resto da minha vida, doente, angustiado. Eu tenho esse poder de decidir. Entendeu? Então, mas deixa eu voltar aqui para o assunto. Então, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Olha, um anjo. Eu já li essa passagem várias vezes, né? Eu fiquei impressionado com o poder do anjo. Você sabe o que reduziram? Irmã que me falou hoje à tarde sobre a irmã que te puxou para dançar. Uma irmã falou que ela estava recebendo um anjo e aí puxou uma irmã, aquelas irmãzinhas que gostam de ficar rodando igual umas peruas doidas, sabe? Na igreja tem umas igrejas aí que é cheia de perua doida, parece que toma pinga, sabe? Fica rodando igual umas pingueiras. Você sabe o que é isso? Você sabe por que muitas igrejas fazem essa opção por esse tipo de culto? Eu te explico. Falta de Bíblia. Falta de estudo da palavra. Quem não estuda a Bíblia, o pastor, a maioria, bando de preguiçosos, que não estuda, não lê a Bíblia, não tem nada para passar. É um saco furado. Vai passar o quê? Não tem nada para passar. Se não tem nada para passar, convida as irmãzinhas que recebem o anjo. Elas recebem o anjo entra dentro delas. Aí elas puxam as irmãs e fazem as irmãs ficar rodando junto com elas. E quando alguém não roda junto com elas, como a irmã falou comigo hoje, que ela puxou a irmã não quis rodar, e ela forçou a irmã para rodar, e falou, dá lugar ao anjo, olha, meu Deus do céu, parece que eu estou no outro planeta, cara. Como que o anjo vai entrar dentro de mim, gente? Como que eu vou dar... Que tamanha... Desculpe a expressão que eu vou dar. Que tamanha ignorância, para não falar outra coisa. Que falta de Bíblia. Gente, que tá me ouvindo aí, que gosta desses rodopiô, olha a tua vida. Faz um balanço. Ó, irmãzinhas, você que gosta de ficar rodando, faz um balanço da tua vida. Se a tua vida andou para onde? Esses anos todos que você vai para os cultos, soa igual um cuscuz, pula igual um sapo, se descabela igual uma Maria doida, e a tua mente fraca, doente, derrotada, sem nenhuma esperança, pensamento de suicídio, depressiva, angustiada, mal amada, casamento destruído, xinga palavrão, mente, compra coisa e não paga. Gente, é um absurdo o que fizeram com os anjos de Deus. Olha aqui que um anjo fez. Matou 185.000 pessoas. Eu estou lendo a Bíblia, hein? Estou inventando não. Tá? Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Assíria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. Caiu fora, ele não tinha mais exército. Deus enviou um anjo que acabou com o exército de Senaqueribe, um rei maligno. E isso que Deus vai fazer aqui no nosso país. Esses reis malignos, esses imperadores do Satanás que estão aqui, estão no Brasil e estão em Brasília. Estão no Brasil e estão em Brasília. O tentáculo do Satanás está lá em Brasília. Ele quer governar o nosso Brasil, transformar num Talibã,
transformar numa Venezuela, transformar nos países comunistas, que não respeita a família, que não respeita o casamento, não respeita o sexo masculino e feminino, os quais Deus pôs na terra. Deus, o Deus a quem eu sirvo, que é vivo, que me iluminou, que me libertou, que me tirou das garras do diabo. Esse Deus poderoso vai enviar o seu anjo lá em Brasília. Irmão, guarde o dia 25 que eu falei, hein? Guarde essa data. 25 desse mês que eu falei sobre. Guarde esta data, que quando acontecer, você saber, olha, o homem de Deus leu a Bíblia, ele não adivinhou nada, ele leu a Bíblia e mostrou que o Deus da Bíblia é o mesmo, que ele continua agindo, continua tendo anjos que trabalham em favor da justiça de Deus. Eles trabalham em favor da justiça. Aí pega os anjos de Deus e transforma nesse espetáculo ridículo dessas irmãzinhas doidas que não quer a Bíblia. E elas ficam com raiva de mim. Olha, escuta o Pedro Inácio. Eu quero saber desse homem, não, rapaz. Esse homem é maligno. Esse homem é maligno. Fala. A irmã falou comigo hoje. Quero saber de Pedro Inácio, não. Quero saber de Pedro Inácio, não. Escuta ele, a irmã falando para outra. Escuta ele. Não quero saber dele, não. Isso não é banda. Não quero saber dele, não. Não quero saber dele, não. Não quero saber de Pedro Inácio, não. Ela falou para mim. Essa aí. Eu tô ligando para quem não quer saber de mim, irmão. Tu acha que eu tenho cara de ligar para quem gosta de mim, quem não gosta de mim? Se eu não ligasse para quem gosta, não, eu não tô aqui eu não vim para essa terra para fazer amigos. Jesus não veio para essa terra para fazer amigos. Ele falou assim: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Eu também estou aqui para trazer espada mesmo. Espada, dá espadada, palavra. Aí não aguenta com a palavra. Aí se transforma os anjos de Deus nessas figuras patéticas da bochecha rosa, sabe? O anjo com bandeja que traz chave de carro. Oh, você não tem carro não? Quem não tem carro? Aí fala, aí um monte de bobão, levanta a mão. Levanta a mão direita assim, abre bem a mão direita, fecha os olhos. Agora, aí um monte de bobão. Pastor, não fala isso não. Bobão. É bobão mesmo. A palavra é para não falar outra coisa, porque eu sou educado. Bobão. Um monte de bobão. Levanta a mão, bobão. As bobão. O que está falando para você abrir a mão e levantar a mão, ele não está vendo nada. Ele nunca vai ver um anjo trazendo chave de carro, de casa para ninguém. Se você quer chave, se você quer um carro, se você quer uma casa, vá trabalhar. Um monte de crente preguiçoso que fica esperando o anjo trazer troço para eles. Vá trabalhar. Vai aprender a administrar o que você ganha. Quer só dormir? Aí tem que ficar aí. Abre a mão. O anjo vai trazer. O anjo vai trazer? Vai atrás, filhinho. Vai atrás desses anjos aí de bochecha rosa aí, para ver se esses anjos são só figura de quadro. Deus me livre, tem um troço desse na minha casa. O anjo de Deus é poderoso, o anjo de Deus, as funções, olha, ele falou com Zacarias que a mulher dele, mesmo não podendo ter filho, ia ter filho. Ele falou, eu assisto no trono de Deus. Ele falou que eu assisto no trono de Deus. Eu sou, que falou com Maria, né, que falou com José, eu vim do trono de Deus. Eu sou o arcanjo, eu sou o anjo Miguel, o anjo. Então ele aparece, fala, poderoso. Não é esses anjinhos de bochecha rosa com bandeira. Tá vendo anjo com bandeira? Tá vendo nada. Tudo bando de mentira. Dá lugar. A irmã falou que a outra, a doida, chamou ela para ela dar lugar ao anjo, para o anjo entrar dentro dela para ela poder ficar rodando. Que maluquice! Eu não posso ficar calado porque eu sei que do outro lado tem um monte de gente que vive essas histórias. 75% da igreja de Jesus nessa terra vive isso.
Por isso, coitado das pessoas, às vezes a pessoa mora longe, quer congregar, tem que pegar ônibus, vir para longe para poder congregar numa igreja que pregue a Bíblia, porque do lado tu tem bagunça. Tu tem bagunça, tu tem falso, tu tem heresia, tu tem distrações, fajuta, bagunça, pula, grita, salta, roda, profetiza, é uma profecia. O anjo mandou te dizer, o anjo mandou abrir a igreja que você pode casar com 70 mulheres. O anjo não é de se admirar, que Paulo falou aos Coríntios, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está aqui, ó, 2 de Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. 2 de Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles são falsos. Eu sou apóstolo. Eu sou o rei dos apóstolos. Tem gente que... Eu não quero... Eu dispensei esse título. Eu já tive esse título. Não quero, eu sou pastor. Todos que me conhecem, me chame de pastor. Eu sou pastor Pedro Inácio. Para quem eu sou pastor? E para quem eu não sou pastor, pode me chamar de Pedro Inácio. Pode me chamar de Pedrinho. Para mim, tanto faz, irmão. Tanto faz. Eu estou preocupado com o título. Eu sou... Quem não estiver debaixo desse apostolado, toda a igreja... aprendeu comigo, toda a igreja do Brasil aprendeu comigo. Você sabe desde que ano que eu conheço o Evangelho da Graça? Desde 1989. 1900, quando chegou no Brasil, eu fui um dos primeiros a conhecer o Evangelho da Graça. Quem se julga o reizinho do Evangelho, o dono da verdade, é mentira, está mentindo. A gente mente direto aí. O povo não quer saber, o povo parece estar penotizado pela voz do homem. Eu tento. Eu não quero que ninguém venha atrás de mim, não, mas minha esposa já está comigo, já está bom. Quero que ninguém venha atrás. Eu quero que você siga a palavra. Não quero que você seja meu ídolo, não. Não quero que você seja fanático pelo Pedro Inácio. Se tiver fanatismo comigo, vai levar. Não gosto de puxar saco, não gosto de fanatismo. Não gosto, não. Não gosto. Não gosto, não. Então é o que ele diz aqui, ó. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformam-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, 14, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então tem muitos ministérios que demônios disfarçados de anjos. E a pessoa, dá lugar para o anjo. Meu Deus, eu sei que isso acontece. Eu vivi isso, eu falo porque eu vivi isto. Não vou falar o nome da igreja, né? Mas eu vivi isto durante 5, 6 anos. Dá lugar para o anjo. Aí o anjo entrava e a gente quebrava as cadeiras. Pula, blá, 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 e pula. Cadê a Bíblia? Bíblia não. Bíblia. Eu passei a conhecer Bíblia depois de velho. Eu era pastor, conhecia meia dúzia de versículos da Bíblia, só para tirar dinheiro do povo. Como a maioria deles. Só conhece, só sabe falar, sabe fazer campanha, só sabe mostrar que está no morro, no monte, só sabe estar jejuando, só sabe dizer que preparou lá um corredor de fogo, só sabe... Não tem Bíblia. Não tem estudo, não sabe nem o que os anjos estão fazendo. O que estão fazendo? Eu disse, anjo falou, eles são mensageiros, anjos matam pessoas, eu li em Isaías, e tem também em Atos, capítulo 12, versículo 21 ao 23, o anjo matou o rei Herodes. O anjo matou o Herodes, ele prendeu os apóstolos, matou Tiago, o irmão de João, e queria matar os outros apóstolos. Sabe o que Deus fez? Enviou o anjo tocou no corpo deles, está em Atos 12, 21 a 23, o anjo tocou no corpo de Herodes, que era um governador maligno. O anjo tocou no corpo dele, o corpo dele começou a dar bicho,
O bicho comeu, ele morreu na frente das famílias. O povo tudo olhando para ele e os bichos saindo de dentro da boca, comendo ele vivo. Quando parou de comer, só ficou só os ossos. Eita glória! Isso que é anjo, irmão. Agora, esse anjo que faz isso, poderoso, diz que ele está comigo. Está comigo. Está escrito. Paulo escreveu aqui aos Hebreus, falou, são espíritos ministradores. Hebreus 1,14 diz que são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço dos que vão herdar a salvação. Então esses anjos poderosos que matam gente, que falou a Maria, falou a Zacarias, falou às mulheres que foram lá no sepulcro, feriu a turma lá de Sanaqueribe, os assírios, tocou lá em Herodes, pôs bicho em Herodes. Ele comigo, eu vou ter medo de quê? De quem? A quem eu temerei? Oh, não fala assim, não faz isso. Irmãos, ou você se levanta como um guardião da verdade, um defensor da verdade, ou você se junta ao lixo do mundo. Ou você se junta à corrupção do mundo, ou você se levanta como um servo de Deus, uma serva de Deus, sem ter medo e fala a verdade para quem quiser ouvir. Irmão, nem todo mundo vai querer a verdade. Eu não estou nem aí para quem não quer a verdade. Eu não sou o Espírito Santo. Se você que está me vendo, me ouvindo, se a verdade não entrar em você, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai para o inferno. Se a verdade não entrar em você e você não seguir a verdade, porque você é da mentira, você vai fazer companhia ao diabo nos quintos dos infernos. Essa é a verdade. Eu vou te mentir, falando, você é um eleito de Deus, escolhido, viva de qualquer jeito que você vai para o céu. Só se for o céu da boca. Só se for o céu da boca, que minha Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Seguir Jesus é largar maconha, é largar mentira, é largar cocaína, é largar roubo, é largar adultério, é largar fofoca, é largar todas essas obras da carne. Ah, isso não, pastor, pensei que a graça deixava eu fazer o que eu quero e mesmo assim eu sou salvo, porque eu escutei um pastor falando que eu vou encontrar lá o meu irmão Timaia, vou encontrar Raul Seixas, tá todo mundo lá, Costinha, tá todo mundo lá. Caraca, então para quê? Para que tá aqui? Se não tem princípios, não tem nada. Paulo ensinou conduta, a base cristã é a conduta. Uma igreja sem conduta não é cristã. A diferença do diabo para nós é que ele ouve, conhece a palavra toda e não obedece. Nós não somos semente do diabo para ouvir e não obedecer. Somos de Deus. Se queremos esses anjos aqui trabalhando, diz aqui no Salmo 34, Salmos 34, versículo 7. Deixa eu ver aqui, 34, 7, para a gente falar diretamente nele, para você saber o que você tem a teu favor. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Não acabou o versículo, não. Porque as pessoas que gostam de viver na carne, elas só leem até ali. Quem gosta de viver na carne, quem gosta de viver na safadeza, só lê até aqui. Tem um anjo que me guarda, hein? Porque dizem aí que o anjo guarda todo mundo, né? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor. Não acabou o versículo. Dos que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor acampa. Por que esses anos todos nada tocou em mim nem na minha esposa? Da minha família. Será por quê? Será por quê, irmãos? Será por quê? Será se Deus não tem visto na minha pessoa alguém defensor da verdade e viver a verdade? Eu não sou hipócrita, irmão. Eu não sou um pregador hipócrita que fala e não vive o que fala. Se eu falar e não viver o que eu falo, esse anjo que é poderoso, que matou 180 e poucas mil pessoas, colocou verme dentro do rei Herodes, que vai dar um jeito em Brasília,
Esse anjo vai dar um jeito em Brasília. Não é passeata. Vamos para a rua, vamos protestar, vamos querer direito de falar, direito de se comunicar, direito de ir, de vir, liberdade de expressão, fora a ditadura, liberdade de expressão para a imprensa, para todos os meios de comunicação que não precisa receber dinheiro para falar a verdade. As redes de comunicação hoje pararam de falar a verdade porque pararam de receber dinheiro do governo federal. Por isso que estão aí comendo o fígado do nosso presidente. Por isso, porque foi cortada a mamata, era bilhões por ano que eles recebiam. O Lula deu muito dinheiro para a Rede Globo, a Bandeirante, para a Rede TV, em comercial. Eu estava vendo uma pesquisa como foi construído o Projac aqui em Jacarepaguá, lá o mundo da Rede Globo, dinheiro emprestado do governo federal, sabe como é que foi pago? Sabe como foi pago? Com comercial, bota um comercial na Rede Globo, eles não pagaram R$1 pro banco que emprestou, não sei se foi a Caixa Econômica ou se foi o BNDES. Então, acabou. Então, esse reino maligno que está tentando derrubar a nossa liberdade. Olha, irmão, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Nós não vamos permitir, não. Mas não vai ser esse ato que vai acontecer, e outros atos que acontecerão, que vai acabar com isso. Só vai acabar com isso quando Deus, o nosso Deus, intervir, colocando o anjo da morte lá em Brasília para arrastar um monte. Aí vai parar. Aí vai cair igual pedra de dominó que bota em pé uma do lado da outra. Quando cair uma, vai cair assim, uma atrás da outra. Eu estou falando no nome de Jesus. Quando vai ser, pastor? Não me diga quando vai ser. Não me pergunte, que eu não sei. Mas é que você sabe que vai ser. Porque Deus não mudou. Deus continua sendo Deus justo, Deus piedoso, Deus misericordioso, Deus que odeia o que está acontecendo na nossa nação. E Ele vai usar o seu anjo, como Ele usou na vida de Herodes, que perseguia a igreja. Há uma perseguição. Já começou a perseguição. Eu tenho recebido vídeos dos países onde os cristãos estão morrendo, estão sendo ensacados em saco plástico e ali dentro do saco, morrer sufocado, e se tentar sair, eles atiram na cabeça. Aquele povo lá no Talibã que que se agarrou nas asas do avião, sabe por quê? Porque se eles ficassem lá, sabe como eles matam as pessoas? Amarram as pessoas na praça e vai cortando pedaço, corta um dedo, depois corta um braço e mete injeção para ela não morrer, para ela sofrer todo dia um pouquinho. É isso que eu vou... Irmãos, eu estou aqui para viver ou para morrer. Eu estou aqui, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou servo da luz, eu sou servo de Deus, eu não sou servo de um governo corrupto, eu não sou servo de homem maligno, o meu Deus não é dinheiro, eu não estou aqui atrás de dinheiro, eu preciso do dinheiro e graças a Deus que ele chega à minha mão, ele chega às minhas mãos, o dinheiro chega, porque ele vem enviado da parte de Deus, por pessoas que não são tocadas por Deus para fazer isso. Entendeu, meu senhor? Então, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor do que os temem, não é de qualquer um. Então não vem pensar que você tem a cobertura angelical, porque você diz que é crente, que é predestinado. Agora criaram agora esse slogan, né? Sou predestinado, está na Bíblia, claro que eu sou predestinado, mas eu tenho que viver como predestinado. Eu sou salvo, claro que eu sou salvo, mas tenho que viver como salvo. Eu sou um eleito, claro que eu sou eleito, mas eu tenho que viver como eleito. Andai de modo digno da vocação que foste chamado. Então, existe uma vocação que é dada por Deus que tem que andar, irmãos. Ó, fechamos. 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, não é de qualquer um. Que alguns dizem, todo mundo tem um anjo da guarda. Isso é história de quem não conhece a Bíblia. Não, mas eu não quero saber de padre, de pastor, de rabino, de bispo, de arcebispo. Não quero saber de nada, irmão. Quero saber o que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia diz o quê? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Pronto. Livra quem?
Quem teme a Deus. Quem é que teme a Deus? Quem respeita a palavra de Deus. E quem não respeita? Não teme a Deus. E quem não teme a Deus não tem a cobertura do anjo de Deus. Ponto final. E acabou. Zé Fini. Não sei se você entendeu. Eu claro que você entendeu. Você é de Deus. Você entende bem. Senhor Jesus, obrigado por esses minutos, por essas horas, por esse tempo, porque eu considero esse tempo muito importante para a vida do teu povo, aqueles que querem uma mudança, aqueles que querem ver manifestação de anjos de verdade, não essas palhaçadas que as pessoas ficam dizendo. Eu vejo um anjo com bandeja, um anjo com chave, um anjo com não sei o quê, um anjo com espada, tudo um bando de mentirosos e mentirosas, bruxas e feiticeiras que estão aí enganando um monte de criança que gosta de brincadeira de criança. Paulo falou, quando eu era criança, eu falava como criança, vivia como criança, agora eu deixei de ser criança. Meu Deus, ilumina a mente do teu povo para que teu povo deixe de ser infantil e deixe de ser levado por esses ventos de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem as pessoas ao erro. Meu Deus, nós te servimos, nós não servimos a anjo, nós te servimos, nós não cultuamos a anjo, nós cultuamos a Jesus. E o povo curado, abençoado, próspero, mais que vencedor, diga amém. Amanhã, terça-feira, às 7h30 da noite, nosso culto de oração, intercessão, súplicas. Paulo orava, Paulo buscava lugar de oração. Se você quer buscar um lugar de oração, amanhã vai estar aberto, tá? Culto 7h30, 19h30 às 21 horas, tá bom? E no sábado que vem, quinta-feira voltamos, depois no sábado eu vou ter uma hora de oração, de 17 às 18 horas, uma hora de oração, que às 18 horas nós teremos o nosso culto, o culto das mulheres de Deus e comemorando os aniversariantes do mês de setembro, tá bom? Isso vai acontecer sábado, 5 da tarde comigo, quem quiser orar, de 5 às 6, uma hora, de pé, de joelho, clamando ao Senhor para que essa justiça seja feita nessa terra, no nome do Senhor. Então vai acontecer sábado, de 5 às 6. Depois, 6h15, começa o culto das mulheres de Deus, comemorando o aniversariante do mês, com bolo, refrigerante. Isso é uma bênção de Deus, como é sempre o nosso ministério. E no domingo, 9 da manhã e 18h30, celebração a Jesus Cristo. Venha e traga a sua família, se agende, se prepare. Irmão, chegou a hora de orar, chegou a hora de batalhar pela fé, chegou a hora de se envolver com a palavra, chegou a hora de orar a Deus, parou a brincadeira, parou as palhaçadas, parou esse negócio de Deus que vejo, chega disso, irmão. A gente não vive de adivinhações, nós vivemos de realidade, é a palavra de Deus. Então, chegou a hora, procure um lugar de oração, procure uma casa de oração, uma casa séria, onde tenha um pastor que tenha as credenciais, que seja um guardião da verdade. Não um maluco desse aí qualquer, mas um guardião da verdade. Tá bom, queridos? Ó, beijo pra você. Aí, Brunão, essa aí é tua esposa, né? Olha, bonita tua esposa. Vai um casal lindo, né? Casal bonito. Você é bonita, ela é bonita também. Bacana, legal. Saúde pra vocês aí. Iguaba grande, né? Saúde para vocês todos aí, família Restituição, eu pido saúde para tu, eu amo vocês todos, tá? Não fique aborrecido com a verdade. Fala, Thaís, beijo para todos vocês, tenham todos uma noite, Lu, Fernando, abençoado, beijo para todos, Sandra Regina, abençoado, beijo para todos, se eu não falei, Laura, abençoada, Miguel, e muita gente apareceu por aí, beijo para todos. Tenha toda uma noite abençoada, tá? Fica na paz. Tchau. Amanhã, hein? Fala comigo. 9-8602-2369. 9-8602-2369. Beijo para todos. Tchau, 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 tchau.